número 1, tá, pessoal? A gente fez o determinante dessa matriz pelo método de Van der Waals. A segunda questão, ele pede para a gente resolver essa equação logarítmica. A questão é, resolvendo a equação log de 2 elevado a x mais log de 1 mais 2 elevado a x igual a log de 20, encontramos o valor de x real igual a... Pessoal, quando a gente tem uma soma de logs, é porque um dia essa soma já foi log de 2 elevado a x vezes 1 mais 2 elevado a x. E isso aqui é igual a log de 20. Tá? Ou seja, um produto acabou virando uma soma de logs. E qual é a vantagem de juntar esses dois logs num log só? É porque, como eu tenho um log de cada lado, eu posso simplesmente cancelar. Eu não poderia fazer aqui, por causa desse sinal de mais. Você só pode cortar o log dos dois lados quando tiver só um log de cada lado. Tá bom? E aí sobrou, né, 2 elevado a x, sobrou isso aqui, que multiplica 1 mais 2 elevado a x igual a 20. Para facilitar o raciocínio de vocês, eu vou chamar 2 elevado a x de y. Vai ficar y, que multiplica 1 mais y, é igual a 20. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Apesar de no vestibular ser bom você tentar resolver isso de cabeça, né? Mas vamos lá. Porque isso aqui ele quer saber quem vezes seu sucessor dá 20. A gente sabe que é o 4, né? 4 vezes 5 dá 20. Mas vamos fazer a conta. Y mais y ao quadrado é igual a 20. Transformando em equação do segundo grau, você vai ficar com essa criança aqui, cuja soma é menos 1. O produto é menos 20. Aí você tem o 4 e o menos 5. Tá? O menos 5 está descartado porque 2 elevado a x não pode dar menos 5. Então aqui é 2 elevado a x é igual a 4. X é igual a 2. Letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 2? Alguém não entendeu o que eu fiz? Alguém não entendeu como da primeira linha eu fui para a segunda? Número 3. Vou botar aqui embaixo. Em uma padaria são produzidos bombons em formato de tronco de cone, conforme a figura a seguir. Considerando R1 igual a 2, R2 é igual a 3 e H igual a 4, qual o volume de cada bombom? Ou seja, ele quer que a gente calcule o volume dessa figura. Essa figura, pessoal, é um tronco de cone. Até existe uma fórmula para tronco de cone. Só que eu não gosto de usar essa fórmula. O que eu gosto de fazer? Só para vocês não terem que decorar mais uma fórmula, né? Eu prefiro completar a figura. Eu gosto de completar a figura, tá? Vai ficar meio ruim aqui. E colocar as medidas. O R1 vale 2, o R2 vale 3 e a altura vale 4. E a altura desse cone aqui de cima eu vou chamar de x. O volume do tronco, pelo meu raciocínio, é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Então vamos lá, pessoal. Eu preciso calcular esse x aqui por semelhança, né? Vou fazer a semelhança de triângulo. Tá? Eu vou fazer a semelhança entre o cone pequeno e o cone grandão, tá? A altura do cone pequeno, que é x, está para a altura do cone grandão, que é x mais 4. Assim como o raio do cone pequeno, que é 2, está para o raio do cone grande, que é 3. Multiplica cruzado, vai ficar 3x igual a 2x mais 8. X é igual a 8. Então, essa medida aqui vale 8. E agora eu vou calcular separadamente o volume do cone grande. O volume do cone grande vai ser π, né? R ao quadrado. Lembrando que o volume do cone, pessoal, é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, sobre 3, né?
Então, o volume desse cone grandão vai ser πr ao quadrado, πr ao quadrado. A altura dele é tudo, vale 12, tá? Sobre 3. Cancela aqui, dá 4 vezes 9, vai dar 36π. O volume do pequeno, que é só o de cima, vai ser πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Isso aqui vai dar 32π sobre 3. Então, a minha resposta é fazer o grande, que é 36π, menos 32π sobre 3. Tá? Vai dar 3 vezes 36 dá 108, tá? 108 menos 32 dá 76π sobre 3 centímetros cúbicos, letra C. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Quem quiser pode usar essa fórmula aqui, tá? Pode usar essa fórmula aqui. Essa é a fórmula do volume do tronco, dado em função do raio pequeno e em função do raio grande, tá? Se você aplicar a fórmula, vai ficar π, cadê? A altura é 4, o raio grandão ao quadrado dá 9, o produto do raio grande pelo pequeno dá 6 e o raio pequeno ao quadrado dá 4, tá? Isso aqui tudo dentro vai dar 19, 19 vezes 4 dá 76. Tá? Aí, pessoal, vocês que vão escolher, tá? É o ônus de decorar uma fórmula, mas também se decorar, isso é resolvido mais rapidamente, tá? Se não quiser decorar a fórmula, pode fazer por semelhança. Faz por semelhança, acha a altura desse cone pequeno e faz que o tronco é o volume do cone grandão menos o cone pequeno. Né? Se você fizer tudo menos esse bico aqui, vai sobrar o tronco. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Sobre essa 3? Então vamos aqui na 4. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas EFG fazem caminhos diversos passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A até F. Então vamos lá, pessoal. Para um carro ir de A até F, ele pode fazer o caminho ACF, ou ele pode fazer o caminho A, B, D e F. Ou ele pode fazer A, B, de B para C e de C para F, né? Ele pode fazer A, B, C, F. E agora é só a gente usar o conceito de probabilidade, que quando a gente pensa em E, a gente multiplica, quando a gente pensa em O, a gente soma. Então, se fizer o caminho ACF, de A para C é 0,2. De C para F é 0,6. Ou de A para B é 0,8. De B para C, estamos fazendo BD, né? De B para D é 0,9. E de D para F é 0,3. Ou de A para B, que é 0,8. De B para C é 0,1. E de C para F é 0,6. Então vai dar 0,12 mais, tá? Essa continha aqui vai dar 72 vezes 3 dá 216, dá 0,216. Isso aqui vai dar 48
tá? Então vai dar 0,048. Pessoal, só um detalhe. Para fazer essa conta aqui, por exemplo, você faz 8 vezes 9 vezes 3, tá? Você faz 8 vezes 9 vezes 3. Vai dar 216. E vê quantas casas tem depois da vírgula, que são 3. Aí você volta 3 casas. Por isso que dá 0,216. E agora eu vou somar esses números colocando vírgula embaixo de vírgula, né? 0,048. Vai dar 14, vai 1, né? 3, 4, 8. Aqui vai dar 3. Dá 0,384, que é a letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 4? Alguém não entendeu o que eu fiz? Vamos aqui na 5. A empresa possui 10 diretores, dos quais 3 são suspeitos de corrupção. Foi resolvido fazer uma investigação composta por uma comissão de 5 diretores da empresa. A única condição imposta é que a comissão de investigação selecionada tenha a maioria de diretores não suspeitos. Selecionada ao acaso, uma comissão para apuração das suspeitas formada por diretores dessa empresa, é correto afirmar que a probabilidade de que essa comissão atenda à condição imposta está no intervalo. Pessoal, então esse exercício é o seguinte, ó, você tem 10 diretores, tá? Você tem 10 diretores. 3 são suspeitos. E você tem 7, tá? Eu vou chamar assim de ok, tá? São os que não são suspeitos. A gente vai formar uma comissão com 5 diretores, tá? Só que a condição é a seguinte, ó. A comissão... Opa, peraí. Vou botar mais fino aqui. A comissão de investigação selecionada tem a maioria de diretores não suspeitos, tá? E essa comissão vai ter 5 diretores. Então, o primeiro cenário, tá? É você ter os 5, tá? Ok. Tá? Você vai selecionar os 5 diretores, ficha limpa, dos que estão ok, né? E o número de maneiras que você pode fazer isso, você precisa escolher 5 de 7 e a ordem não importa, combinação de 7 em 5. Ou você vai pegar 4 ok e 1 suspeito. Se você pegar 4 ok, você vai escolher 4 de 7 e 1 suspeito você vai escolher 1 de 3. A tua terceira possibilidade é escolher 3 ok e 2 suspeitos. E é a última possibilidade, né? Porque você não pode pegar 3 suspeitos, senão você teria a maioria de suspeitos, né? Porque ou você não pega nenhum suspeito, ou pega 1, ou pega 2. Então aqui é combinação de 7 em 3, tá? E o suspeito, combinação de 3 em 2. Alguém não entendeu por que é combinação? Por que eu estou usando combinação? É tudo ou, tá? Pessoal, combinação de 7 em 5, pela fórmula é 7 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. Então aqui vai dar 21. Combinação de 7 em 4 vai dar 7 fatorial, 4 fatorial e 3 fatorial, que vai dar 35. Combinação de 3 em 1 dá 3. Combinação de 7 em 3, por acaso, também dá 35, tá? E combinação de 3 em 2, por acaso, também dá 3. Então, isso é coincidência, tá? Aqui é 105 e aqui é 105. Então, o total de casos permitidos, vamos falar em comissões permitidas. Você tem 210 e 231 comissões. Você pode formar 231 comissões diferentes. Tá? Agora, ele está falando em probabilidade, né? Se ele está falando em probabilidade,
O que é a probabilidade? É o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os casos favoráveis são os casos permitidos, os 231. E o que são os casos possíveis, pessoal? O que é possível, o total de comissões que eu vou formar é quando eu seleciono 5 de 10, né? É quando eu faço isso aqui, a combinação de 10 em 5. É quando eu faço essa conta, tá? No numerador é favorável, é o que o problema quer. No denominador é o que é possível ser feito, né? Então a resposta do denominador é quantas comissões com 5 pessoas eu consigo formar tendo 10 disponíveis, escolhendo 5 em 10. O valor dessa combinação, vou calcular aqui para vocês, que esse eu não sei de cabeça, tá? Faltou um 4 aqui. 210. Engraçado que eu achava que era 252. Peraí. 9. É 252. É. Ah, porque eu sou idiota aqui, eu botei 5. Agora vai dar certo. Peraí. 4 com 2 morre 8. 3 aqui morre. Agora vai. 36, 252. 231 sobre 252. Eu botei um 5 ali. Vocês poderiam também fazer o que não pode, tá? As comissões que não podem. Vocês iam achar 21 comissões. Ficaria até mais fácil, né? Fazer o que não pode. Porque o que não pode era você escolher 3 suspeitos e 2 ok. Né? Já que não dá para escolher 4 suspeitos, né? Os 3 suspeitos, você ia escolher 3 de 3 e 2 ok, você escolher 2 de 7. Isso aqui ia dar 21. Tá? Aí você ia fazer 252, que é o total, menos 21, e achar esse 231 aqui. Mas enfim, agora já era. E a gente fazendo a conta, pessoal, 231 dividido por 252, deixa eu só ver as opções. Provavelmente vai dar a letra E, tá, pessoal? Entre 0,9 e 0,99, mas vamos ver. Vamos ver se vai dar D ou E. Então vamos lá, aqui vai dar 0. Vai colocar um 0 aqui. Se aqui for 9, já era. 252 vezes 9. 18, vai 1, 45, 46, vão 4, 18, 20. Não, vai dar 8. Caralho, vai dar 9. Caralho, maluco. Então aqui vai dar 32, 42, já era. Vai dar 0,90 e pouco, tá, pessoal? Já vai ser a letra E. Então, o 5 é a letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 5? Alguém não entendeu? Então vamos para 6. Número 6. No triângulo retângulo isósceles, eu escrevi isso aqui não, tá? Isósceles. X, Y, Z, conforme o desenho abaixo, em que x é igual a YZ, que é igual a 3, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme de 6 nanocoulombs no vértice X e uma carga de 8 nanocoulombs no vértice Y. Ele está querendo a intensidade do campo elétrico resultante em Z devido às cargas citadas. Pessoal, o campo elétrico ele é KQ sobre D ao quadrado, certo? O campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Deixa eu ver se está em função de K aqui. Não, ele deu K, né? Então vamos lá. As duas cargas são positivas. Essa carga aqui vai ser positiva e essa também. Tá? Então, o campo elétrico devido à carga Y no ponto Z, ele é um vetor de afastamento. Esse aqui é o campo elétrico EY. E o de X também é de afastamento, né? Ele é um EX. Ele vai ser até um vetor um pouquinho menor, porque a carga tem menos intensidade.
Desenho. Isso aqui tá. Vamos lá. Então vamos calcular que o campo elétrico é X, vai ser a constante K, vezes a carga que está em X. Pessoal, a carga que está em X é de 6 nanocoulombs. 6 nano, que é 10 a menos 9, coulombs. E a distância de 3 centímetros tem que passar para metro e elevar ao quadrado. Aqui vai cancelar. A gente vai ficar com 54 sobre 9 vezes 10 a menos 4. 54 sobre 9 dá 6. 10 a menos 4 sobe como 10 a quarta Newton por Coulomb. O campo elétrico é Y. Ele vai ser a constante eletrostática K, a carga em Y, que é de 8 nanocoulombs, sobre a distância, que também é 3 centímetros ao quadrado. Isso aqui vai cancelar, vai ficar 72 sobre 9 vezes 10 a menos 4, que dá 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Aí que vem a questão, pessoal. O lance é o seguinte, ele quer que some, tá? Ele quer que a gente some 6 vezes 10 a quarta com 8 vezes 10 a quarta. Só que essa soma, ela é vetorial. E como é que você soma dois vetores perpendiculares? Você fecha o paralelogramo e o vetor campo elétrico resultante, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E você vai calcular o vetor campo elétrico resultante através do teorema de Pitágoras. Tá? Eu quero que vocês reparem, pessoal, que esse aqui é o triângulo 3, 4, 5, todo multiplicado por 2 vezes 10 a quarta, né? Então, o resultado aqui desse campo elétrico vai dar 10 vezes 10 a quarta, que é 10 a quinta Newton por Coulomb. Vocês nem precisavam, tá, fazer esse Pitágoras. Tá? Mas quem fez o Pitágoras ficou com 6 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais 8 vezes 10 a quarta ao quadrado, e teve que tirar a raiz quadrada depois. Aí ficou com 36 vezes 10 a oitava, mais 64 vezes 10 a oitava, e tirou a raiz quadrada, ficou com 100 vezes 10 a oitava, ou seja, 10 a décima, na raiz quadrada, que vai dar 10 a quinta. Isso se vocês fizessem com essa velocidade, tá? Mas era só perceber que era o triângulo 3, 4, 5, todo multiplicado por 2 vezes 10 a quarta. Então, esse é o gabarito da questão 6. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 6? Ô, Leandro. Fala aí. Tem uma fórmula que eu lembro, tipo, que é K, Q sobre D. Essa também daria certo? KQQ sobre D é energia potencial elétrica e não campo elétrico. Ah, tá, porque eu lembrei do E, mas aí eu não lembrava o que era. Tá bom, obrigada. É que tem um monte de fórmula parecida, cara. Tem a força elétrica, que é KQQ sobre D ao quadrado e é vetorial. Tem o campo elétrico, que é KQ sobre D ao quadrado, que também é vetorial. Tem o potencial elétrico, que é KQ sobre D, que é escalar. E tem a energia potencial elétrica, que é KQQ sobre D, que é escalar também. Uma merda isso. Muita fórmula parecida. Questão 7. A barra indicada na figura, presa de forma articulada ao teto, é composta por dois segmentos. O primeiro segmento, AB, possui 4 kg de massa e 10 metros de comprimento. Já o segundo, BC, possui 2 kg de massa e 2 metros de comprimento. Sobre a extremidade da barra, atua uma força horizontal para a direita com intensidade de 35 N. Deixa eu dar zoom nessa bosta aqui. Vamos lá. Ele quer saber a tangente do ângulo θ. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer é representar as forças que atuam nessa barra. Só que eu vou fazer um negócio diferente. Como eu tenho dois tipos de barra, deixa eu só botar mais fino aqui. Eu vou dizer que até aqui eu tenho a barra vermelha e depois eu tenho a barra preta.
eu vou representar as forças que estão atuando aqui, tá? No ponto A, pessoal, que é o apoio, a gente tem a reação do apoio A no eixo Y e tem a reação do apoio A no eixo X, até para compensar essa força de 35, né? Como essa barra ela não é homogênea, eu tenho que representar o peso duas vezes, tá? No centro dos pedaços dela, né? Nesse pedaço vermelho, tá? Que tem uma determinada massa, eu vou representar o peso dela como um vetor vermelho, bem no centro, tá? Aqui está o peso, que eu vou chamar de P1. Essa barra preta, ela vai ter um peso preto. Vou botar outra cor aqui nessa barra. Deixa eu colocar uma barra verde. Pronto. Então ela vai ter um peso verde aqui, né? Que eu vou chamar de P2. Bom, e essas são as forças que atuam na barra, tá? A barra ela vai ter dois pesos. Se a barra fosse homogênea, se ela fosse inteiriça, eu representaria o peso bem no centro dela, tá? Mas como ela tem dois pedaços, eu tenho que representar o peso em cada um desses pedaços. É assim que funciona quando o corpo não é homogêneo. Não tem muito mistério, não. Agora tem um detalhe, pessoal. Quando a gente fala em momento da força, né, em torque, né, em momento, o momento é a força vezes a distância que essa força está do ponto de apoio. Porém, a gente precisa pegar a componente vertical dessa força. A gente precisa pegar a força que faz 90 graus com o corpo. Tá? Então, eu vou ter que projetar todo mundo aí. Por exemplo, esse peso aqui, aqui está o ângulo θ, tá, pessoal? Ângulos correspondentes. Eu vou até dar um zoom maior aqui nesse desenho. Aqui está o meu ângulo θ. Esse peso ele vai ter duas componentes. Ele vai ter a componente y, tá? Esse aqui é P1Y. E ele vai ter o P1X aqui, ó. Vou ter que colocar de branco. Ele vai ter aqui o P1X, que não vai me servir para nada, tá? Quero que vocês percebam que ele não vai servir para absolutamente nada. Quando eu chegar aqui no P2, é mesmo papo, ó, o ângulo está aqui. Então eu vou ter o P2 na direção Y e vou ter aqui o P2 na direção X. Esse P2 na direção X também não vai servir para nada, tá? Porque ele não realiza momento. A única força que faz momento é a força que faz 90 graus com o corpo, né? Por exemplo, se eu tenho a minha caneta aqui, se eu quero rodar a caneta, eu preciso fazer uma força perpendicular ao comprimento do corpo, tá? Se eu fizer uma força inclinada ao comprimento do corpo, só a minha componente vertical que vai ser aproveitada para esse corpo girar. A componente horizontal não vai ser aproveitada, ela vai ser aproveitada para empurrar a caneta e não para girar. Tanto que se você fizer uma força completamente horizontal, você jamais vai conseguir girar essa caneta, né? Você só vai empurrar. Para empurrar, tem que ter miseravelmente uma componente vertical para fazer esse movimento de giro. O que dá problema, pessoal, nesse exercício é projetar essa força de 35 aqui, ó. Porque a gente precisa ver onde esse θ está. Eu vou fazer o seguinte, ó. Porque como o desenho ficou poluído, eu vou pegar esse desenho de novo, só para mostrar para vocês a marcação de força no 35. Só um minuto. Só apagar uma parada aqui. É só para vocês entenderem o... Cadê o desenho? Ué. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui é só para a gente entender a marcação do ângulo ali no 35.
Nossa, é o seguinte, pessoal. Esse ângulo aqui é o θ, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E aqui vai ser alfa também. Certo? Só que é o seguinte, alfa mais θ dá 90 graus. Só que, pô, isso aqui é 90 graus. Então tá faltando θ. Por isso que aqui é θ. Então, de novo. Vou até facilitar a vida de vocês com um número, tá? Vocês podem fazer isso na hora da prova. Vamos imaginar que esse ângulo aqui tenha valor de 40 graus. Aqui vai ser 50. Aqui também vai ser 50 porque é oposto pelo vértice, né? Esse ângulo é o PV com esse aqui. Se a gente traçar aqui uma vertical, ou seja, se eu admitir que aqui é 90 graus, que está faltando para fechar aqui os outros 90 graus é 40 graus. Ou seja, esse ângulo acaba sendo igual a esse. Alguém não entendeu por que o 40 veio parar aqui? Ou seja, Leandro, fala aí. eu não sei se é só pra mim, mas tá travando muito. Tá travando para mais alguém? Pra mim tá normal. Ah, então deve ser o teu, Inara. Tá, eu vou sair aqui e vou voltar, peraí. Tá. Alguém não entendeu, pessoal, como esse 40 foi parar ali? Porque, ó, o ângulo θ, ele veio parar aqui. Então, eu vou chamar essa força aqui de F, tá bom? Então, aqui eu tenho a componente Y da força F. E aqui eu tenho a componente X da força F. Agora vamos colocar a condição do momento, né? Se eu adotar isso aqui como polo, se eu adotar o ponto A como polo, as forças que realizam o momento são, deixa eu isolar aqui a barra, deixa eu limpar mais um pouquinho a barra, tá? Porque eu tenho atuando aqui, ó. Aqui está o ponto de apoio. Eu não preciso representar as forças que estão no ponto de apoio, tá? Que estão no polo, porque elas não vão realizar momento. Eu só tenho realizando o momento esse P1Y, eu tenho esse P2Y e eu tenho essa FY. São as forças que realizam o momento, porque todas são perpendiculares à barra. Todas são capazes de girar o corpo. Então vamos lá, pessoal. Aqui é nítido que PY e P2Y giram num sentido e FY gira no outro sentido, né? Então você pode dizer que o momento que gira no sentido horário, né, é igual ao momento que gira no sentido anti-horário. Você pode dizer isso. Momento horário é igual a momento anti-horário. Quem gira no sentido horário é P1Y e P2Y, tá? Então vai ser P1Y vezes a distância de P1Y até o ponto de apoio, que são 5 metros. Lembrando que essa barra aqui tem comprimento de 10 metros, né? E o peso está na metade. Mais P2Y vezes essa distância de P2Y até o ponto de apoio, que vale 11 metros, né? Porque essa barra aqui vale 2. Então você tem um para cá e um para lá. E quem gira no sentido anti-horário é a força FY, cuja distância até o apoio é a distância total de 12 metros. Agora a gente vai substituir aí. Pessoal, P1Y, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. A primeira barra, primeiro segmento AB tem 4 kg de massa, então pesa 40, tá? Então é 40. Só que o Y, ele está separado do ângulo, então é 40 seno de θ vezes 5, mais o P2Y
A segunda barrinha ela tem massa de 2 quilos. Então, ela tem peso 20 e o P2Y também está separado do ângulo. Então, é seno vezes 11 é igual a FY, ou seja, a força F ela vale 35, só que a força FY está colada no ângulo, então é cosseno do ângulo vezes a distância, que é 12. Eu vou ficar com 200 seno de θ mais 220 seno de θ igual a 420 cosseno de θ. Não, vai dar 350 com 70. Vai ficar 420 seno θ igual a 420 cosseno θ. Corta 420 com 420. Vai ficar seno θ sobre cosseno θ é igual a 1. Seno θ sobre cosseno θ é a tangente de θ. Por isso que o gabarito é a letra D, número 1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Essa era difícil do simulado. Por causa da projeção das forças, tá? Vamos dar uma olhada aqui na 8. Número 8. A figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que no intervalo entre 0 e 2π, a função y ela é igual a cosseno de x. Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de 4 metros por segundo. Considerando g igual a 10 e raiz de 2 igual a 1,4 e desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenada x igual a 5π sobre 4 metros, será... Pessoal, em primeiro lugar, essa posição x é igual a 5π sobre 4, eu preciso calcular o cosseno de 5π sobre 4. Tá? Pessoal, π é 180. π sobre 4 dá 45. E o 5π sobre 4 é o 225 graus. Aí lembrando, como é que calcula o cosseno de 225 graus? Vai lá no círculo trigonométrico. Tá? Vai lá no círculo trigonométrico. Perceba que o 225 graus está no terceiro quadrante. Então ele é escrito da forma 180 mais alfa. Que aí você vai achar o alfa sendo 45 graus, certo? Só que o cosseno no terceiro quadrante é negativo, então isso aqui é menos o cosseno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2. Como ele manda considerar o raiz de 2 1,4, isso aqui dá menos 0,7. Então, na posição que ele quer, tá? Na posição que ele quer, que está por aqui, a gente está falando de uma altura de menos 0,7. Ele está querendo a velocidade dele aqui, né? E aqui é 1, tá, pessoal? Aqui é 1 pelo simples fato, tá? Aqui é 1 pelo simples fato de ser cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. O lance é o seguinte, pessoal. Para eu colocar isso aqui com energia, né? Ó, ele está com velocidade de 4 metros por segundo, tá bom? Ele já tem velocidade aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de ponto A e eu vou chamar isso aqui de ponto B de bola. E eu vou dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, porque ele despreza atrito e despreza a resistência do ar. Em A, eu tenho energia cinética, porque ele tem velocidade e eu tenho potencial gravitacional. E em B, tá? Eu só tenho energia cinética, tá? O que eu posso fazer, pessoal? O que eu posso fazer aqui em B, tá? Alguém colocou o piso em B?
Alguém desceu o piso? Alguém fez isso? Porque essa questão, pessoal, porque essa questão a gente não precisava necessariamente fazer isso, tá? A gente vai até dar um resultado curioso, que é uma energia potencial que pode ser negativa, não tem problema nenhum, tá? Da gente fazer isso. Só que eu não gosto de trabalhar com energia negativa porque é contra-intuitivo. Então, o que eu vou fazer? Gente, sumiu aqui o negócio. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o solo aqui. Vocês podem fazer isso, tá? A partir do momento que eu coloco o solo aqui, em B não tem mais energia potencial gravitacional, só tem cinética. A diferença é que se eu coloco o solo aqui, eu tenho 1,7 metros de altura agora. Vai mexer na energia potencial gravitacional do ar. Vai dar no mesmo, tá? A gente vai ficar com energia cinética em A, mv ao quadrado sobre 2, mais a potencial gravitacional mgh é igual a cinética de B, que é mvb ao quadrado sobre 2. Aqui a gente vai cancelar as massas. Vou ficar com 8 mais 17 igual a VB ao quadrado sobre 2. Eu vou ficar com VB ao quadrado igual a 50. O VB vai ser a raiz quadrada de 50. Pessoal, a raiz quadrada de 50 é muito perto da raiz quadrada de 49, né? Então isso aqui dá um valor muito próximo do 7. Tá? Até se você considerasse a raiz de 2 como 1,4, a tua raiz quadrada de 50 ia dar 5 raiz de 2, ia dar 5 vezes 1,4, que dá 7. Tá bom? Então o gabarito aqui, a letra E também, número 7. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Vamos fazer aqui a 9 e a 10. Eu vou dar as meia horas de intervalo de vocês, tá, pessoal? Vou dar uma espaçada melhor para vocês. Vamos lá, 9. O objeto é colocado a 4 centímetros à esquerda de uma lente convergente de distância focal 2 centímetros. Um espelho convexo de raio de curvatura 4 centímetros está a 10 centímetros à direita da lente convergente, como mostra a figura abaixo. Assinale a alternativa que corresponde à posição da imagem final com relação ao vértice V do espelho. Vamos lá. O objeto é colocado 4 centímetros à esquerda de uma lente convergente de distância focal 2. Então, vamos ver onde está a posição da imagem. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? O P é 4. Lente convergente tem foco positivo, né? E a gente vai calcular o P'. Vai ser 1/2 menos 1/4. Isso aqui dá 1/4, tá? Então, P' dá 4 centímetros. P' positivo na lente, tá? É a imagem real, que está formada depois da lente. Por acaso, essa imagem aqui ela vai ser de cabeça para baixo. A imagem está aqui. Também a 4 centímetros. Agora, eu vou olhar para a situação do espelho, tá? Como o espelho está a 10 centímetros da lente, essa imagem produzida pela lente, que vai passar a ser o objeto do espelho, está a 6 centímetros do espelho. Tá? Então, isso aqui, pro espelho, tá? Vai ser o nosso P. Tá? Ele fala que o espelho convexo tem raio de curvatura 4. Então, pessoal, o foco do espelho é -2.
Porque espelho convexo, tá? Espelho convexo, o foco é negativo. Então eu vou aplicar de novo Gauss, 1 sobre F, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Eu vou ficar com menos 1 meio, igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre P'. Eu vou ficar com 1 sobre P', vai ser menos 1 meio, menos 1 sexto. 1 sobre P', MMC dá 6, tá? Dá menos 3, menos 1. Menos 4P' igual a 6. P' igual a menos 1,5 centímetros, tá? Vai ser formado aqui mais ou menos. Aqui é outra imagem que vai ser formada a 1,5 centímetros do espelho. No espelho, a imagem virtual fica depois do espelho, né? O espelho convexo só produz imagem virtual, menor e direita. Aí você vai perguntar, Leandro, se a imagem do espelho convexo é menor, virtual e direita, por que ela está de cabeça para baixo? Porque ela, quando a gente fala direita, é que ela tem a mesma orientação do objeto, tá? No espelho convexo, se você coloca o objeto de cabeça para cima, a imagem vai ficar de cabeça para cima. Se você coloca o objeto de cabeça para baixo, a imagem fica de cabeça para baixo. Sempre menor, virtual e direita, ou seja, sempre com a mesma orientação do objeto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 9? Alguém quer perguntar algo aí, pessoal? Então vamos embora aqui na 10, hein? Vamos lá. Cadê? Sumindo isso. 10. Para provocar a transformação gasosa ABC, representada no diagrama PV, em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer 1.400 joules de energia em forma de calor, dos quais 300 joules se transformaram em energia interna do gás devido ao seu aquecimento nesse processo. Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás no trecho AB dessa transformação foi de... Aqui, pessoal, fala sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Onde a variação da energia interna é o calor trocado menos o trabalho. Ele fala que 300 joules se transformaram em energia interna devido ao seu aquecimento. Se teve um aquecimento, a temperatura aumentou. E se a temperatura aumentou, esse 300 é positivo. Porque a variação da energia interna é 3 meios de NR delta T. Se o ΔT aumenta, o ΔU também aumenta. Ou seja, se o ΔT é positivo, o ΔU é positivo. Se você fornece 1.400 joules de energia, você tem um calor positivo, tá? É que menos o trabalho, né? Energia fornecida é energia positiva. Então aqui você vai ter um trabalho valendo 1.100 joules. Esse é o trabalho. Se o trabalho deu positivo, a gente sabe que a gente está falando de uma expansão gasosa, né? Tanto que o volume de fato está aumentando. Agora, ele quer o trabalho no trecho AB, ele quer a área desse gráfico aqui. Só que a gente não tem matemática suficiente para saber a área desse gráfico. Só que a gente tem matemática suficiente para saber a área desse, né? E essa área aqui, que é numericamente igual ao trabalho, que é o trabalho do trecho BC, vai ser a base, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, que é 3 vezes 10 a quinta. Isso aqui dá 6 vezes 10 ao quadrado, que são 600 joules. Então, meus amigos, se eu tenho 600 joules de trabalho sendo realizado aqui, os outros 500 que faltam para completar esse 1.100 só podem estar aqui. E por isso que o gabarito é letra C de casa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu? Pessoal, todo mundo foi aí? Foi. Tá, então
vejo vocês daqui a meia hora, tá bom? Daqui a meia hora eu vejo vocês. Tchau, tchau, gente. A gente vai fazer aula de hidrostática.